Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Estamos diante do último salmo, o salmo de número 150. Não sei se você já reparou, mas ao estudar todos os salmos que a gente tem visto até aqui, é claro que a gente ainda está muito longe de estudar todos os salmos, tem muito salmo para ler ainda, mas dos que a gente já viu até aqui, não sei se você já reparou, mas normalmente os salmos eles trazem lutas, decepções, batalhas, dores, lágrimas, mas também ressalta a alegria, a adoração, a gratidão, o louvor a Deus. O Salmo 150 é como que uma conclusão, é como que um fechamento. Não é à toa que esse salmo está aqui, não foi por acaso, mas na soberania do nosso Deus, na sua sabedoria e no seu poder, aprova o Senhor colocar este último salmo neste livro de cânticos para nos ensinar algo muito interessante. O que esse salmo, sem falar nada a respeito dele, nos ensina? Nos ensina que para os servos e para os filhos de Deus, ainda que toda a vida tenha sido dolorida, de lágrimas, de dor, de batalhas e de lutas, no final, só nos restará adoração e louvor ao nosso Deus. Esse salmo é para nos dizer assim, olha, fique firme, porque no final da história vai ter valido a pena. No final da história, o que vai nos restar e o que vai sobrar para cada um de nós, filhos de Deus, é que nós o louvaremos e o adoraremos para todo sempre. O que o Salmo 150 está nos ensinando é esse: não se preocupem, a história não termina aqui, e quando ela terminar, só haverá louvores e adoração ao Deus vivo. É como dizer que todas as lutas, lágrimas, tribulações e dores, desertos e batalhas, que mesmo a gente tenha passado por isso tudo, no final da história vamos nos unir a um grande coral e juntos louvaremos ao Senhor para todo o sempre. Uau! Já poderemos desligar esse vídeo, fechar essa devocional, porque já é uma lição aqui que já nos alegra o coração. Mas eu quero ainda destacar quatro pequenas reflexões a respeito da adoração verdadeira, que nos leva a perceber e a crer que se respiramos, devemos louvar o nosso Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que o centro da adoração é o Senhor. Não sei se você reparou na leitura que eu fiz, mas a primeira palavra da leitura foi aleluia. E a última palavra também foi aleluia. Eu comecei a leitura do Salmo 150 declarando o termo aleluia e terminei falando aleluia. O primeiro e último termo deste salmo é aleluia, que é um termo que veio transliterado do hebraico, que se transformou numa palavra religiosa, de culto, que muitas vezes a gente não entende. Às vezes as pessoas estão no culto, elas dizem assim, aleluia, mas o que é aleluia? O que significa aleluia? Você sabe? A grande questão, queridos, é que esta é uma palavra hebraica que significa literalmente louvai ao Senhor.
Ela, na verdade, é a junção de duas palavras, Hallelu e Yah. Yah é uma abreviação de Yahvé. Por isso o Senhor, adoração a Deus, ao Senhor. Então a gente começa a perceber que nesse salmo que destaca a adoração e o louvor, ele começa e ele termina louvando ao Senhor. Louvai ao Senhor, aleluia. O que nos leva a perceber que o foco central da adoração deve ser sempre Deus. O seu nome, Yahvé, Javé ou Jeová, como alguns gostam de chamá-lo, porque nós não sabemos exatamente essa pronúncia, mas este nome do hebraico nos traz uma reflexão a respeito de um Deus que nos ama e que, compromissado com a aliança que fez conosco através de Jesus Cristo, o Senhor, nos garantiu que vai nos proteger, nos guardar, cuidar de nós e no final da história nos glorificar, não para nossa própria glória, mas para a sua glória. E tudo isso baseado no sangue derramado de Jesus Cristo, o Senhor. Porque a aliança que Deus fez conosco não é baseada no sangue de um animal, de um cordeiro, mas é no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. O que eu aprendo aqui é que o foco e o centro da adoração é Deus, o seu poder e a sua glória. A adoração não é para o meu ou para o seu bem, a adoração é para a glória de Deus. Está comigo? Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição são os lugares da adoração. Aonde nós devemos adorar o Senhor? O texto diz que nós devemos adorar do céu à terra, da terra ao céu, ou seja, em todos os lugares. O versículo 1 diz, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Firmamento, na verdade, é a vastidão do céu, onde os anjos adoram o Senhor. E o santuário aqui representa a terra, representa o templo de Israel, o tabernáculo, representa o lugar onde os sacerdotes levavam o povo à adoração, ao louvor a Deus. Hoje, esse santuário somos nós. Hoje, esse santuário não é feito por mãos de homens, não é templo humano, não é parede, não é templo feito por homens, mas somos nós. Ou seja, a adoração ela deve acontecer em todo e qualquer lugar, porque onde quer que a gente pise, ali é um lugar de adoração. O que eu aprendo aqui, querido, é que o papel principal da igreja é adorar o Senhor. Nós fomos chamados para isso. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, pastor? Claro que sim, mas como igreja nós temos a obrigação, o dever de nos reunir e juntos adorarmos ao nosso Deus como uma grande família, como uma grande igreja, como um grande povo que adora o único Deus, o único Senhor, o seu único Rei. Então eu começo a aprender aqui que não há um lugar sequer que Deus não possa ser adorado. E eu e você, nós, a Igreja do Senhor, devemos nos reunir para a adoração do nome do nosso Deus. O que mais eu aprendo aqui, pastor? No versículo 2 diz assim, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. A terceira coisa que eu aprendo aqui são os motivos de adoração. E quais são os motivos de adoração? Os feitos e os atributos de Deus. Louvem-no pelos seus feitos poderosos e pela sua imensa grandeza. Adoramos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Veja que o salmista ele consegue descrever aqui essas duas coisas com muita propriedade. Ou seja, nós o adoramos por quem Deus é e os seus feitos refletem os seus atributos. Quando falamos assim, o adoramos pelo que Ele faz, não é que nós estamos o adorando apenas por barganha, porque Ele fez algo para a gente, agora eu o adoro. Não, é porque os feitos de Deus refletem e representam o seu caráter, o seu atributo, a sua santidade, o seu poder, o seu amor, a sua graça. É por isso que os seus feitos
falam muito mais a respeito de quem Ele é do que a respeito do que nós precisamos. Olhe para a Bíblia. O Antigo Testamento é o registro dos poderosos feitos de Deus em favor de Israel. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, nós temos aqui agora o registro dos feitos de Deus realizados pelas mãos de Jesus Cristo, teu Filho. Em Atos dos Apóstolos e nas epístolas consequentes, temos um relato dos poderosos feitos do Espírito Santo realizados por intermédio dos apóstolos e da Igreja do Senhor Jesus. Hoje, Deus continua agindo através da sua igreja com o poder do Espírito Santo de Deus. Uau! Aquilo que Deus faz revela o seu caráter, sua santidade e o seu poder. Então, por que eu devo adorar o Senhor? Eu o adoro pelos seus feitos e pela sua imensa grandeza. Em outras palavras, eu o adoro por quem Ele é e porque Ele é Deus e os seus atributos, o seu caráter, as suas propriedades revelam a sua glória, o seu poder, a sua graça e a sua majestade. A razão e o motivo da nossa adoração não somos nós mesmos, nem nosso coração, satisfação ou prazer. Adoramos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, porque o que Ele faz representa quem Ele é. Amém? 4. E última lição que eu aprendo aqui nesse salmo para as nossas vidas são os meios de adoração. Então, quais são os meios de adoração, pastor? Instrumentos, vozes, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego. O salmista passa a listar uma série de instrumentos que compunham a orquestra daquele tempo, constituído em especial de instrumentos de corda, percussão e sopro. Então veja bem, versículo 3. Louvem-no ao som da trombeta. Trombeta aqui é o shofar, é o chifre de carneiro que era usado pelos sacerdotes e pelos levitas. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Ele continua no versículo 3, louve-no com harpas e liras. Harpas e liras são instrumentos de cordas. Uma harpa você já viu também em algum lugar. E a lira, ou também o chamado de saltério, é um tipo de um violão antigo. Não é bem um violão não, mas só para você ter uma ideia do que é. 4. Louve-no com tamborins e danças, ou adufe. Tamborim ou adufe são instrumentos de percussão, são os tamborins, aqueles tambores que eram usados, em especial aqui pelas mulheres, que também eram usados nas suas danças sacras. Por isso o termo diz com tamborins e danças, era um instrumento mais utilizado por mulheres. O versículo continua louvando com instrumentos de cordas e com flautas, ou seja, instrumentos de sopro e de cordas. A gente já citou aqui alguns de cordas. O versículo 5 diz, louve-no com símbolos sonoros, louve-nos com símbolos retumbantes. Era um tipo de alguns pratos. Símbolos sonoros eram pratos menores, que davam um som mais suave, menor. E uns símbolos retumbantes eram pratos maiores, que quando batiam davam um som maior ainda, que chamava mais atenção. Ele lista aqui, queridos, diversos instrumentos usados daquela época. Se ele fosse escrever hoje, ele usaria outros instrumentos que a gente conhece. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que todos os instrumentos conhecidos podem ser usados para a glória e para o louvor de Deus. É isso. Agora, o último versículo resume tudo. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Não importa se você toca um instrumento, não importa se você canta bem, não importa onde você mora, qual sua origem, não importa se você é homem ou mulher, adulto, jovem ou criança. Preste atenção, você respira, faz assim. Se você pode respirar, você pode louvar.
porque até essa respiração, ela vem do Senhor. E se até as coisas que não têm fôlego de vida podem louvá-lo, certamente nós também podemos. Lembra daquela música que a gente cantou, inclusive, no último domingo? Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Ou seja, se coisas criadas que não têm o fôlego de vida como nós temos, adoram o Senhor, nós também podemos adorá-lo. Não importa se você é afinado, desafinado, se você sabe cantar, se você não sabe, se você sabe tocar ou não, porque não se trata disso. Eu lembro de uma certa vez, eu era da Igreja Batista do Açude, e lá tinha um homem, um irmão, e ele era muito desafinado, muito desafinado. Pensa num cara desafinado, era ele. E ele cantava, mas ele cantava alto, porque mesmo desafinado, ele puxava, ele cantava. E uma vez alguém virou para ele e falou assim: irmão, por que você não acha de você parar de cantar um pouco? Você canta muito desafinado. Aí ele olhou para aquela pessoa e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu posso até estar cantando desafinado aqui para você, mas o Senhor está ouvindo o meu coração, e no meu coração Ele está ouvindo uma música muito bem afinada, porque eu estou cantando com a minha alma. Querido, não se trata se você sabe ou não cantar, até porque a adoração não se resume só em música, embora ela faça parte disso. Mas o que você precisa entender é que se você respira, você precisa louvar. Se você respira, louve ao Senhor. É assim que terminaremos nossa história nessa terra. Quando todos acharem que chegou o fim, é aí que começou. Quando todos disserem: uau, acabou o mundo. Não, é ali que está começando. Porque a partir daquele dia, glorioso dia em que Jesus voltar, quando todos acharem que acabou, para nós, os filhos de Deus, estará apenas começando. E ali, a partir deste dia, louvaremos ao Senhor para todo o sempre. Teste agora, treine agora, ensaie agora, porque no coral celestial você estará presente. Então, querido, enquanto isso, ensaie aqui nessa terra. Se você tem vida, se você respira, você deve louvar ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa adoração, Ele é o centro da nossa adoração. O seu poder, os seus feitos e a sua grandeza são os motivos da adoração. Os meios da adoração são todos os instrumentos de tudo que temos em vida, porque se respiramos, podemos adorar ao Senhor. Amém? Aleluia! Louvai ao Senhor. Você nunca mais vai esquecer desse termo. Quando você disser agora aleluia, você vai se lembrar que ele significa louvai ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por essa reflexão. Obrigado por nos levar à adoração, ao louvor do Teu nome. E a perceber que não se trata de nada nosso, não se trata da nossa satisfação, não se trata do nosso prazer, mas se trata da Tua glória e do Teu poder, dos Teus feitos, poderosos feitos, e da Sua imensa grandeza, do Senhor, que está acima de todos e de tudo. Nós Te louvamos. Se respiramos, Te louvamos, e quando parar de respirarmos, continuaremos louvando o Senhor na eternidade. Ajuda-nos a entender isso, e que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração ao Teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode louvar também de outras formas. Estamos arrecadando alimentos para cestas básicas, estamos precisando de alimentos, diminuiu esse mês a entrega de alimentos. Então nos ajude, porque tem famílias que estão contando com a nossa ajuda. Contribua, faça alguma coisa pela ação social da sua igreja. Continue servindo ao Senhor com os dízimos e com as ofertas.
servindo ao Senhor e o louvando e adorando com aquilo que não lhe pertence, mas pertence a Deus. Continue servindo a Deus nos cultos presenciais da tua igreja. Você já pode estar presencialmente nos cultos de domingo. Não perca tempo, se inscreva, participe, procure saber como participar dos cultos presenciais. Não deixe de compartilhar estes vídeos e todas as devocionais com todos que você puder nas suas redes sociais. Mande para muitas e muitas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esses instrumentos que nós temos usado para alcançar vidas para a glória de Deus. Enfim, você pode servir de várias formas. Na recepção da igreja, no trabalho da igreja, vários ministérios estão começando a retomar e você pode ajudar. O que você vai fazer? Vamos trabalhar? Estamos contando com você. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.